Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder meditar na palavra do Senhor. E hoje, 21 de abril de 2025, da cidade de Manicoré, no Amazonas, a nossa meditação transcorrerá pela palavra no livro de Esté, capítulo 8, e o versículo 8 será o nosso de trabalho. Diz assim: escreveu aos judeus como pode parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. O cenário aqui é um cenário de clemência, um cenário de retomada de, por exemplo, de necessidades. A rainha Esté, após o enforcamento de Amã e após o engrandecimento de Mardoqueu, que passou a gerir, a comandar, a administrar a casa de Amã, por quê? Porque o rei, ao tirar a vida de Amã, por atentar por ter ludibriado o rei e levado o rei à possibilidade de aniquilar, dizimar o povo da sua rainha e levando a si a morte a sua própria rainha, o rei coloca Esté, né? Coloca Esté sobre a casa do rei. E Esté aproveita e coloca Mardoqueu como, vamos dizer assim, administrador da casa real, recebendo do rei o anel que outrora era utilizado por Amã. Agora nós temos que Mardoqueu assume a posição de Amã, mas talvez ainda não tenha no seu coração a compreensão do que aquilo significaria. E a aparente vitória, a aparente, vamos dizer assim, derrota de Amã num primeiro momento, traz ao coração de Esté um sofrimento. A alegria traz sofrimento, se confronta com o sofrimento da sua realidade. Porque ela, perante o rei, se ajoelha e chora bastante, chora a um ponto de se tornar súplica a esse rei. E ela pede para que o rei revogasse a maldade de Amã. Observa que ela não pede para que o rei revogue a sua maldade, porque já que é o rei que com seu anel real sela, mas ela está atribuindo a maldade àquele que propôs a lei. E eu fico pensando na nossa vida prática, né? Que os nossos governos, o nosso sistema de governo, que é o nosso presidente, ele sanciona leis que por diversas vezes nós consideramos leis lesivas ao povo, leis que prejudicam, que restringem, que limitam e que às vezes até escravizam a nossa população, mas elas, por vezes, não se inicia no ato do executivo, ela se inicia dentro do ato do legislativo e ele sela, o nosso presidente seria aquele que sela, como foi o caso. Mas Esté entende dessa forma que o ato de selar aqui era um ato porque o rei, dentro do nível de compreensão que lhe foi dada, naquele momento, ele entendia que fazia algo até de bom para o próprio reinado. E ela atribui, então, a maldade vinda de Amã, de sua geração. Mas o rei, mesmo acalentado, inclinado, e tendo dito a Esté desde o início que até a metade do reino lhe daria, como ele estava, vamos dizer assim, honrando, e ele estava, vamos dizer assim, cuidando, está preservando o cuidado com suas palavras, o rei, ele lembra a Esté. Ele lembra a Esté no nosso versículo de trabalho, que não depende mais do rei. O rei já havia decretado, a palavra do rei já havia sido decretada. E nesses pontos, irmãos, a gente vê dois conflitos, ou pelo menos dentro da nossa existência humana. Até que ponto a palavra que nós dizemos, ela deve ser cumprida e quando ela deve ser remendada, né? Quando ela deve ser, vamos dizer assim, reavaliada para a gente se reposicionar. Lá no livro de Números é dito que Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. E talvez seja esse um princípio básico do que o rei Assuero está trazendo aqui na sua palavra. Ele não é um homem para que minta, nem um homem para que se arrependa. Ele não poderia, segundo o que nós lemos, ele não poderia revogar algo que ele deixou claro, algo que foi assinado, algo que foi selado, algo que foi divulgado, algo que foi exposto ao povo, algo que foi dito e confirmado como palavra do rei. Então, com o coração entristecido, nós podemos ver que, por vezes, há uma necessidade de você manter aquilo que você afirmou. Por isso a palavra de Deus também nos diz sobre, para o bom cristão, ele deve se limitar ao sim e ao não, ou seja, a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Esses talvez, esse possivelmente, esse depende, são situações extremamente perigosas que podem levar o povo de Deus, que podem levar a um homem de Deus, a um filho de Deus, a um servo de Deus, a situações embaraçosas. O rei Assuero está numa situação embaraçosa aqui, mas uma situação embaraçosa, mas ele age com firmeza. E ele ainda assim, ele abre uma brecha para que o povo judeu possa agora iniciar assim a sua, vamos dizer assim, a sua libertação ou se livrar do seu opressor. Porque nas palavras do rei, ele disse: escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o nome do rei. Se existia um decreto que não poderia ser revogado, nós poderemos agora criar decretos com alternativas
para que aqueles que vão ser oprimidos, aqueles que vão ser perseguidos, aqueles que vão ser castigados, aqueles que vão ser afugentados, aqueles que vão ser mortos, aqueles que vão ser trucidados, aqueles que vão ser exterminados, agora possam ter uma oportunidade. São as brechas das leis, são as novas condições que as leis nos dão. E aí a sensatez do rei Assuero se estabelece nessa hora. Ele não revoga o seu decreto, ele mantém a sua palavra, mas no seu novo decreto real, agora feito, assim como o primeiro, feito por quem queria exterminar, por Amã o Agagita, agora ele será feito, pensado, estudado por um judeu, por o judeu Mardoqueu, ou Mordecai, por aquele que vem desde o início dessa história, procurando honrar ao Senhor, em temor ao Senhor, e entendendo que os amalequitas deveriam ser destruídos. Amã já tinha se esvaído. A casa dele, os bens dele, estavam sob a gestão de Mardoqueu. Mas agora, algo maior precisaria ser feito. Precisaria ser preparado o povo judeu para que pudessem se defender dos seus inimigos, que vinham de forma voraz, já previsto no 10º mês do ano, aos 13 dias. Tudo estava preparado. E os judeus, a partir de agora, têm essa oportunidade. E com esse novo propósito, no versículo 11, após Mardoqueu se estabelecer ali com os escrivães, fazer as cartas e distribuir em todas as cidades, em todos os reinos, os principados, no versículo 11, nessas cartas, nos traz, após ele ter escrito as cartas, nos traz, nelas, que é a carta, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e que se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Agora, nós temos, na verdade, uma guerra anunciada. Nós temos, por um lado, um povo que vai se levantar, às vezes não porque queria se levantar, mas porque o rei havia determinado um decreto. E agora nós temos, por outro lado, aqueles que seriam mutilados, humilhados, maltratados, dizimados, com poder de reação para se defenderem. Agora, os judeus podem efetivamente ter uma esperança. E é uma esperança que, apesar de não falar no livro de Esther o nome do Senhor, é uma esperança criada pelo próprio Deus. E a partir desse momento, no versículo 15, trazemos: então Mardoqueu saiu da presença do rei, com veste azul celeste branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã se exultou e se alegrou. Porque se você se lembra, no começo, quando o rei anunciou o seu decreto, nem mesmo o povo de Suzã havia se alegrado. Mas o povo de Suzã estava disposto a cumprir as ordens do rei. Aquilo que o rei determina se cumpre, irmãos. E o que se resulta de tudo isso, no versículo 16 nos traz: e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. A esperança havia renascido. Então, meu irmão, para você, nesse dia maravilhoso, que a sua vida seja abençoada, assim como a minha vida tem sido abençoada, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todos os infortúnios, de momentos de dúvida, mas que a certeza sempre renasça o nosso coração. E sejamos como os judeus, e que haja luz, alegria, gozo e honra para a nossa vida, a nossa família. Que Deus cuide de nós.